Ontem, o Corinthians conheceu a sua primeira vitória na temporada, 3-0 contra o Água Santa. O Vitor Pereira dizia que não tinha jeito, não tinha como colocar no mesmo time Roger Guedes e Yuri Alberto. E os primeiros gols da era Fernando Lázaro, com gols aí de Roger Guedes 2 vezes e Yuri Alberto. Tá aí, ironia do destino ou não. A dupla deu certo, funcionou e o Corinthians venceu o Água Santa em casa, em Itaquera, 3-0, Vampeta. Corinthians já sentiu o dedo do professor Fernando Lázaro. Vamp, boa tarde. Ah, Pedro. Pedro Marques, boa tarde, Viper, não posso favada, boa tarde a todos. Sentiu o dedo do Fernando Lázaro, né? Você sentiu, Pedro? Olha lá, o cara pode ter um dedão. Mas assim... Que isso? Levanta a bola pro Vampeta, cara. Deixou quicando, eu chuto o meu chutão. Era mais que na Corinthians. Mas assim, é uma vitória importante, né? Assim, já que o Corinthians estreou perdendo pro Bragantino, né? Sem a presença do Yuri Alberto, sem a presença do Renato Augusto, né? E ficou ali, mas fez uma boa partida. O Água Santa, com todo respeito, eu estava no jogo ontem, a gente comentando com o Fausto jogava bola quicando, eu chutava também. O Água Santa vai disputar para não cair, né? É diferente o orçamento, tudo. O Corinthians aí com um orçamento aí em torno de 12, 15 milhões, folha de pagamento. A Água Santa monta um time para jogar aí 3 meses de campeonato, de repente joga uma Copa Paulista ou atinge alguma vaga aí para a Série D. Mas isso tudo pro ano que vem. Mas jogou bem, gostei da dupla o Yuri Alberto e Roger Guedes, terminou a temporada em alta. E começou bem também. O Roger Guedes tem isso, né? Ele espetou ontem o Vitor Pereira de novo. A gente sabia que a temporada de 2022, eles dois tiveram rusga, né? Tanto que chegou ao ponto de o Vitor Pereira falar que não dava para escalar ele e o Yuri Alberto. E a verdade é que dá sim. Dá. O Yuri Alberto deu 2 passos pro Roger Guedes fazer o gol. O Renato Augusto, quando joga o Corinthians muito, a qualidade muda muito, né? Pena que ele não tem uma sequência de jogos assim, 3, 4 jogos, 5 jogos. Os anos vão passando. É um Renato Augusto esse ano que é um janeiro a mais nas costas. Mas quando tem a presença dele, o primeiro gol mesmo, o lançamento que ele faz, né? E a gente queria ver muito mais ele dentro de campo, né? Mais uma vitória para dar tranquilidade. Imagina o Corinthians perde ou empata no jogo de ontem. A gente vai comentar o programa em cima do resultado, né? Então hoje é elogios, 3-0, gol do Balbuena. O Pipelo falou que ele fala pra mim, não, tem que ter calma, vai lá na Bahia pra ver se a torcida do Vitória tá tranquilinho lá. Tava pensando nisso ontem. Não, tem que ter calma. Você lembra no Canelada quando o nosso glorioso Piperno pediu paciência à imprensa baiana, ao torcedor do Vitória, entendeu? Tomou ontem mais um nabo ontem, quer dizer, a região, cada estado tem. O estado de São Paulo, o Palmeiras pode tropeçar. Hoje, se o São Paulo tiver um resultado negativo contra a Ferroviária da Quadra, amanhã aqui a gente vai comentar em cima do que a gente viu hoje. E algumas situações, alguns clubes no Brasil, nos seus estaduais, pode ter mais um pouco de tranquilidade. Eu estava vendo os estaduais aí, começou, né? Em Minas está lá aquele brother lá sobre Betim e Ipatinga, né? Mas assim, a maioria dos times estão escalando a cavalaria titular. O Bahia está fazendo isso, porque teve o tempo da Copa do Mundo, né? E aí não vai deixar os jogadores parados 2, 3 meses para botar em atividade. A maioria até o Atlético Paranaense, que é comum jogar com o time sub-23, tá jogando com o time titular, onde o Pablo fez gol. Eu tava vendo. 3, né? Então aí o Corinthians somou ponto importante, viu, Pedro? Vai lá, Fábio Piperno, nosso Vampeta tá empolgado. Dá boa tarde pros baianos. Dá pra lá pra Jovem Pan da Bahia, tem a Jovem Pan da Bahia. Pode dizer aí pro torcedor do Corinthians que foi o resultado normal ontem em Itaquera. Vai lá, Piperno, nosso trabalhador, hard worker, tá em todas. Vai lá, Piperno. Não é rádio o quê? Hard worker. Que bonito. Empolgado. Mas, enfim, uma linda tarde, ótima tarde para os nossos amigos, então, para da Jovem Pan Salvador, especialmente para a bancada aí que torce para o Vitória. Calma, gente, é só o início de temporada. Isso é que eu falo, futebol, nesse começo de janeiro, é muito difícil de se avaliar, de se analisar com mais profundidade. É evidente que alguns resultados ruins, eles atrapalham, colocam pressão em trabalhos. Mas eu acho que não deveria ser assim. O torcedor, a imprensa, tem que ter um pouco mais de paciência. Ninguém vai sair jogando no seu melhor nível no segundo jogo. Então,
tropeços são normais. Claro que alguns times exageram. Vitória, por exemplo, 2 jogos da Vamp já tomou 7-2. Aí também empatou não. Viperno. Por mais que eu tenha... Mas calma, torcedor do Vitória. Calma que tá começando. Não que eu tenha uma paciência de Dalai Lama em relação a isso, mas 7-2 também já é demais. No caso do Corinthians, eu acho que também está inserido nisso, né? Jogou mal outro dia, jogou bem ontem. São oscilações. Jogou sem o Alberto e Renato Augusto também. Isso pesa, exatamente, isso pesa. E o time. É claro que um time no segundo jogo já mostra um pouquinho mais que na estreia, a tendência no jogo seguinte já apresentar um pouco mais. Agora, eu falava exatamente sobre o Yuri Alberto, né, que ontem a gente falou muito sobre isso, que eu acho um jogador muito bom, eu acho que vai receber convocações para a seleção brasileira no próximo ciclo. Se vai ser um jogador fundamental, se vai se firmar ou não sei. Ninguém é capaz de cravar isso, mas em algum momento ele vai ser testado porque vai merecer oportunidades para isso. Acho o time do Corinthians bom, não pelo que mostrou ontem, mas eu acho que individualmente é um bom time. Lá na frente, a gente vai poder exigir bastante desse time, porque inclusive é uma equipe cara. Aliás, ela nem cabe exatamente no atual bolso do Corinthians. Mas já que o Corinthians consegue escalar esse time, ter à disposição esse grupo de jogadores, então a gente tem que cobrar algo compatível com, o talento, o valor e a importância de cada um deles, porque esse time tem vários jogadores de alto nível. Fausto Favara, muito boa tarde. Você que transmitiu esse jogo ontem aqui na Jovem Pan, soltou a voz, 3-0 Corinthians. Dá para se empolgar com esse timão aí, Fausto? Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos amigos. Eu fiz a mesma ondinha que o Piperno pulou, eu pulei também. É um ano de paz, entendeu? Um ano de paz, de amor, de compreensão, entendeu? O Piperno pulou essa ondinha e fez esse pedido. Agora, com relação ao Corinthians, Pedro, vale lembrar que o Corinthians, na primeira rodada, enfrentou uma equipe muito superior à equipe do Água Santa, né? A equipe do Água Santa é uma equipe que vai lutar realmente para não cair para a Série A2 do Campeonato Paulista. É uma equipe cheia de fragilidade. E o Corinthians ontem ganhou 2 grandes reforços, né? 2 peças-chaves para o time corintiano. O Yuri Alberto, que é um jogador extremamente de grupo. Isso dá para perceber claramente dentro de campo. E depois eu vou fazer uma comparação dele com o Roger Guedes. É difícil criticar um cara que marca 2 gols, né? O cara marcou 2 gols e a tendência é ir muito bem nessa temporada. Ele perde muitos gols também, o Roger Guedes. E ele é um cara que não olha para o lado. É diferente do Yuri. O Yuri é um cara que colabora, um cara que deu 2 passes para ele ontem. Em várias oportunidades, quando você está no estádio, você consegue acompanhar ali, o Roger Guedes não passa a bola. O Roger Guedes é um cara que precisa melhorar nesse quesito. Mas é um finalizador, é um cara que resolve para o time do Corinthians em determinados momentos, e assim foi ontem. O Renato Augusto, ontem o Vampeta, durante a transmissão, o Renato Augusto é um negócio impressionante. Vamos tentar pensar em um jogador hoje com o passe do Renato Augusto. É difícil, é muito difícil. O Renato Augusto é um cara que lança a bola do campo de defesa para o campo de ataque no peito do cara, no pé do cara. Ele é um jogador de altíssimo nível. Só que, como bem colocou o Vampeta ontem, é um cara que dificilmente vai ter uma sequência de 3, 4 jogos. Até durante o jogo, você sente o desgaste dele, ele volta para o segundo tempo de uma outra maneira. E a idade também é um ano a mais agora, né? Exato, ele volta de outra maneira, mas mesmo assim, Vampeta, ele paradinho no meio, a bola chegando nele, ele mete a bola onde ele quer. Enfim, o Corinthians enfrentou uma equipe bastante limitada ontem, mas eu já gostei de ver o comportamento do Corinthians dentro de campo. Foi um comportamento muito mais seguro, muito mais firme dentro de campo, com mais de 37 mil torcedores. O torcedor do Corinthians, um horário complicado para a cidade de São Paulo, né? O torcedor do Corinthians compareceu em Itaquera, na linda Zona Leste de São Paulo, uma região que eu gosto muito aqui também, um estádio magnífico. Enfim, vitória importante que dá os 3 pontos, dá uma tranquilidade para o Corinthians seguir trabalhando. Mas a gente tem que pesar Bragantino e Água Santa, né? E ver como é que vai ser esse equilíbrio do Corinthians daqui para frente.